Boa tarde, meus responsáveis. Um tempo que a gente não se fala, né? Porque eu estou falando mais com um grupo dos alunos, né? Devido à situação de eu ter que gravar aula, saber a aula, aquilo tudo mais. Então, minha comunicação nesse tempo todo tem sido mais com os grupos, né? Embora alguns grupos, os pais estão e que são dos alunos menores, né? E aí eles também estão cientes do que está acontecendo. Embora tenha alunos, eu dependo dos alunos mandarem para mim o conteúdo, como eu programei, como eu ensinei que tem que ser desde o início, né? Muitos não mandam, eu tenho que ficar cobrando, ainda agora já fiz cobrança, eu estava gravando aula e parei agora um pouquinho para deixar carregar alguns vídeos. E aí resolvi vir fazer aqui, mas eu estava cobrando os grupos. Todos eles eu entro, gente, me manda assim isso. Fala da prova, fala do simulado, dúvida que vocês têm, não deixa acumular. Já teve situação que eu já tinha dado a aula aqui presencial, tá? Dei para o aluno, expliquei, o aluno falou que sabia, que estava tudo ok, embora eu também não confio só o aluno falar que sabe, que estava tudo ok, eu sempre passo alguma coisa para saber se realmente ele sabe, e foi feito tudo certinho aqui, e agora na quarentena, a tia, eu falei, mas eu já dei essa aula, mas tudo bem, não tem problema, a tia não está aqui, é para isso. Repeti a aula novamente. Para esclarecer vocês, eu estou dando aula, tá? Que é aquilo que eu sempre falo, né? Eu trabalho com reforço escolar. Aí as pessoas confundem, né? O que é reforço escolar? Reforço escolar, o aluno foi à escola, ele aprendeu aquele novo conteúdo, o professor passou o novo conteúdo, é obrigação do aluno sair dentro da sala, o professor terminou a aula dele, ele está sabendo. Se ele tiver com dúvida, é obrigação dele, eu ensino meus alunos isso. Levantar o dedo, professor, não entendi essa parte. Desde que eles estejam ali compenetrados na aula, participativos, não estejam na brincadeira. É o que eu falo até aqui às vezes. Eu chamo a atenção aqui nesse sentido. Tô explicando, tô lá no quadro para ficar de brincadeira, aí depois vai falar que não entendeu? Aí não. Então, eu tô vendo que o aluno está interessado. Tio, eu não entendi, eu vou repetir 10 mil vezes, aí não tem problema. Mas o meu papel aqui não é esse. O meu papel aqui, pensei que tinha alguém me chamando. O meu papel aqui, na realidade, ele é reforçar aquilo que o aluno aprendeu na sala de aula, né? Então, o aluno foi na sala de aula, ele aprendeu tal matéria, digamos, ele foi lá, aprendeu substantivo. O professor ensinou, explicou tudo sobre o substantivo, passa exercício de aula, passa exercício de casa. O ideal seria que o aluno entendesse. Eu vou falar que ele vai pegar 100%? Não, que eu falo isso aqui para eles. Mas que pelo menos 80% eles tenham pego daquela aula. E quando ele chega aqui, se ele tiver a dúvida, ele vai me perguntar e eu vou elucidar a dúvida. Só que como ele já me conhece, eu não consigo, ele só faz uma pergunta e eu respondo aquilo prontamente. Não, eu vou lá, quem me conhece sabe disso, meus alunos, eu vou lá no início da situação, para chegar até aquela situação que o aluno me perguntou, eu ainda passo um pouquinho, tá? Então eu dou aula, eu falo isso aqui, eu dou aula. Esse dia eu estava dando aula, eu dou aula ali na frente, né, no mesmo lugar, eu estava dando aula, passaram, né? Tem um fofoqueiro que passa falando que tá a quarentena, olha a quarentena, pensando que tem aluno aqui, mas não é o caso. Mas tem pessoas que já me pararam quando eu vou no portão, ó, caramba, você tá dando aula, é aula online? Ai, me manda o teu canal aí. Pô, eu queria escutar sua aula, eu gosto de... Passa aqui, você tá explicando tão bem, não sei o quê. Mas eu falo, mas você não é reforço escolar? Eu falo, olha, eu sou professora, eu sou formada. Eu estudei várias matérias para poder também me capacitar para dar um suporte ao meu aluno, mas eu também sou professora. Ela, não, eu tô vendo aqui e tal, olhando a placa, aí pede vaga, aquela coisa e tal, né? Então, o motivo de eu estar aqui, vim aqui para falar com vocês dessa forma, é que quem conhece a tia Claudinha sabe que a tia Claudinha fala de maneira clara as coisas, tanto que está acontecendo, falar as coisas claras. E gosto de ouvir também, né? A gente está no campo, quem está no campo de fora consegue enxergar certas coisas que a gente que de repente está dentro não consegue. E por isso eu gosto muito de ouvir os meus responsáveis. E aí, o motivo de eu estar aqui é porque já teve várias perguntas, tanto de pessoas responsáveis que não
os alunos já não estão comigo, mas que querem vaga. Eu não sei como que eles pegam, porque no meu portão, na minha placa, não tem número. Tem uns que batem, tem uns que, não, passei, eu vi a placa, não sei o quê, mas eu Aí fulana que me deu, entendeu? Às vezes tem pessoas que eu nem, assim, não tá aqui comigo mais, mas que indicam, né? Então já recebi ligação, teve uma avó que me ligou querendo que eu pegasse a filha porque ela quer que a filha faça Pedro II. A filha não, a neta, desculpa. Faça Pedro II. Aí eu escutei a neta falar de lá do fundo. Ah, avó, mas não tá tendo aula. Tipo assim, meio que sem interesse. E a avó falou, não, assim que você voltar, minha filha, você entra em contato comigo que ela vai pra aí, assim mesmo. Então tem essas coisas. Então o motivo de eu estar aqui é falar para vocês, responder. Alguns responsáveis me perguntaram se eu tô... Alguns não, foram poucos, na verdade. Que me perguntaram se eu tô dando aula presencial, né? E quando que eu ia voltar. E até houve pedido para me pegar aluno para me dar aula presencial. A minha resposta foi não, tá? Que eu não estou dando aula presencial, que é o caso. Eu estou dando aula online. Vou contar um segredo para vocês. É muito mais trabalhoso. E olha que eu penei para conseguir chegar num acordo assim de passar para os meus alunos, né, para os meus filhos, as aulas, porque olha, é no meu celular que eu faço, como eu estou fazendo aqui agora, e não conseguia passar vídeo, pô, e eu falo muito, eu gosto de explicar detalhe, eu vou lá, volto, venho de novo, e assim, a impressão que eu tenho é que os alunos não estão entendendo, porque é diferente quando os alunos estão aqui, eu estou olhando a carinha de cada um, então eu vejo se entendeu ou não. Tem vezes que eu estou dando aula, alguns alunos já vão constatar isso, que eu falo, vocês estão entendendo? Parece que eles estão aqui comigo, e eu dou aula sempre olhando na direção de que os alunos, né, ficavam sentados. Eu não estou dando aula presencial, a aula é só online, tá? De acordo como eu falei, os alunos passam para mim as próximas matérias, dentro daquele cronograma que a tia Claudinha fez, eu vou, dou a aula, deixo carregar, vai para o meu canal, mesmo assim eu não precisava nem jogar para o grupo. Porque é só o aluno já tem o meu canal, ele ir lá no canal e acessar se tinha a aula dele. Mas não, eu vou lá, puxo e jogo no grupo aquela aula. Mas a aula toda está lá no canal. Inclusive a Mariana está aproveitando todas as aulas, ela está, não, tia, eu vejo tudo que eu vou fazer ENEM, é importante, estou dando muita aula para quem vai fazer ENEM em concurso, assim, falando, dando dicas dentro das aulas, tá? E tem outras aulas também que eu estou colocando sem ser as aulas que os alunos me pedem, que a escola está cobrando. Como, por exemplo, eu dei vírus, eu dei como calcular a raiz quadrada. Ontem eu passei para os alunos do ensino médio, vou passar para o 8º e para o 9º. O processo de inflamação, como ocorre um vídeo, que eu já dei essa aula, então é bom um vídeo explicativo. Anemia falciforme. Então, o que eu acho que é pertinente a eu falar e que faz parte daquele grupo ali de séries, de anos escolares para aprender, eu estou passando. Por exemplo, vírus eu passei para todos, porque a gente está nessa situação aí. Embora vírus aqui é a aula que eu mais dou, mas né, no presencial é a aula que eu mais falo, mas eu fiz uma aula para fixar um pouquinho mais. Eu estava gravando aula agora de alguns alunos que pediram e agora eu vou terminar aqui, eu vou voltar para gravar aula sobre redação. Já dei 10 mil aulas de redação, mas hoje eu vou colocar uma aula de redação lá, bem seriada, para todos os alunos, vou marcar todos os alunos, mas principalmente para o meu 9º ano, para o meu 5º, para o meu 9º e para o meu ensino médio que vai fazer ENEM, né? Que vão precisar ir de frente, tá? E aí eu respondi a uma responsável que eu não estou dando aula online e que eu não pegaria o aluno para dar aula online, que eu não estou dando aula, presencial, e que eu não pegaria o aluno para dar aula presencial, porque se por acaso acontece alguma coisa desse aluno vir, né? A gente não espera isso, mas a gente tem que prever, e aparecer doente, alguma coisa desse tipo, eu vou levar essa carga, tá? Ou vice-versa, tá todo mundo aqui, eu, minha filha, meu esposo bem, de repente a gente tá, eu vou falar, quem tem contato comigo é fulano de tal, Bertano de tal. Então, para evitar
futuros problemas, porque eu tô falando isso, parece assim, sou um pouquinho até que ignorante, né? Mas não é. É porque eu vi o que aconteceu comigo aqui, né, nas minhas aulas, assim que foi falado sobre que a gente ia ter que ficar em quarentena. Então, eu tive muitos pais que simplesmente, ó, tchau e benção, entendeu? Eu não tirei esses alunos dos grupos. Os alunos permanecem nos grupos. As aulas que eu dou, os alunos têm acesso ao meu canal porque eu coloco no grupo. Todo o recado eu coloco no grupo. Embora, vou até explicar. Por exemplo, eu vou para o meu 5º ano, eu falo, Sabrina, é isso, isso, isso? Aí o pessoal vai pensar assim, pô, mas só tem a Sabrina no grupo? Não, mas é só a Sabrina que interage comigo nesse tempo todo, tá? Eu tenho no 5º ano Sabrina, Ana Luísa e Gabriel. Desses 3, só a Sabrina que manda quais são as matérias, fez prova agora, a mãe dela tá mandando pra mim como é as coisas, eu tô acompanhando a vida dela todinha. Quando ela voltar, a gente vai estar aparelhado certinho, eu não vou ficar perguntando mais nada pra ela, porque eu sei tudinho como que tá andando. Quando chega no 6º ano, eu tenho o Cipriano, que é o avô dele, ó, excelente. Tudo ela passa que vai acontecer, ele é do GEUC, ela passa, ele tá com dúvida, ele coloca lá, a gente faz, então também tá andando legal. Tem o meu 7º ano, que só tem a Deusa interagindo. Meu 7º ano tem Deusa, Alain e Clarinha. Somente a Deusa entra para falar comigo, para perguntar, para falar que já fez, dizer de dúvida, somente ela. Quando ela nem pergunta no grupo, ela vai no privado, entendeu? Mas é a única que está assim, participando comigo e eu estou acompanhando. Sei que ela fez as provas, quais foram as provas, tudo isso eu estou acompanhando. No meu 8º ano, infelizmente, eu não tenho aluno participativo, eu tenho que ficar chamando. Por exemplo, o Pedro, eu tenho o Pedro, a Isabela e a Larissa. O Pedro estava com uma dúvida, ele me perguntou lá atrás, eu respondi ele no grupo, a dúvida, para ele, e eu pensei que estava sanado, que ele falou, não, tia, ok, já entendi, já, que não sei o que, tudo bem. Faltando dias para ele fazer a prova, ele manda para mim que ele estava tudo certo e tudo mais, mas que a matéria, uma X matéria, ele não tinha entendido. Faltava dias para ele fazer a prova, entendeu? E isso eu cobro aqui presencial e cobro online também. Não é para faltou dias para fazer a prova. Por exemplo, tem escolas que estão fazendo simulado, o GEUC. Se o simulado é daquela matéria que eu já dei, que a escola já deu, que o aluno já me passou e a matéria que eu já dei. Então, o que ele tem que fazer? Voltar ali e estudar novamente aquela matéria para fazer o simulado. Não tem precisão de você estar repetindo. Ele pode até fazer exercícios e tudo mais, mas ele vai lá, ele já tem esse conteúdo, você está entendendo? É igual a situação que eu peço dos resumos. Os alunos fazem um resumo, eles pensam que é para mim. Eu vou mostrar para a tia que eu fico com medo que não fez, que vai obrigar. Eu vou obrigar sim, porque é um modo de eu discipliná-los e fazer com que eles em casa tenham a responsabilidade de parar um tempo e estudar, porque é importante. E aí eu costumo falar, por exemplo, eu tenho o GEUC e tenho o Colégio Laura Matos, que eles fazem essa situação de provas assim, né? O GEUC se chama simulado, no Colégio Laura Matos é um pouquinho mais cobrado, porque é a prova do SAS, vem lá do Ceará, do central mesmo do sistema ali de SA, eles mandam essa prova aqui para o Rio de Janeiro, é o Laura Matos, o Pentágono e o Martins, tem que fazer no mesmo dia, eles fazem todos os colégios no mesmo dia, que é, né, a mesma prova, e eles falam, do capítulo X ao capítulo Y. Então, eu costumo falar para meus alunos aqui, aluno que é meu e faz aquilo que eu indico, sem querer burlar, faz direitinho o seu resumo, tira suas dúvidas, o que ele vai fazer quando estiver chegando na próxima aula, a prova do SAS? Ele vai voltar no meu caderno e vai rever o que ele fez, ele vai só relembrar. Ele não vai precisar ficar igual um doido ali, eu não lembro disso. Não, porque ele já fez. Já ficou, como eu falo para eles, na célula de memória de vocês, já está lá, no fundinho do baú. Quando você começa a acessar, é igual computador, você não tem lá o HD? Não fica tudo guardado lá? Quando você precisa acessar, você não joga lá em cima, pesquisa e logo aparece para você? É a mesma coisa com o nosso cérebro, né, que eu falo para eles. Vocês guardam, vocês não podem não ter a resposta de imediata, mas quando vocês começam a ver falar daqui, eu lembro disso, tia, isso muito acontece aqui, entendeu?
E aí, essa situação, tá? Então, voltando, eu não estou dando aula presencial, a aula continua sendo online, tá? Doida, pode acreditar vocês, para ter aula presencial. Nos dois termos, gente, que isso está atingindo todo mundo, nos dois termos. Uma, que eu gosto de estar presente, corpo, sentir, ver meus alunos, eu sinto muita falta, eles me renovam demais. E outra, financeiramente falando, né? Porque eu, de tantos alunos que eu tenho, eu só tenho 5 alunos pagantes, só para vocês terem uma ideia. E todos esses alunos que vocês escutaram falar, eles estão nos grupos, eu não tirei. Teve sim responsáveis que veio até a mim, conversou, explicou a situação. E a gente entende perfeitamente, porque meu trabalho também aqui é autônomo, né? Se é aquela situação, se eu não recebo, como que eu fico? Meu trabalho é autônomo, eu preciso dos pais para me pagar. Tem pais que também trabalham autônomo, precisam dos seus clientes para pagar. Enfim, né? Isso é consciência de cada um, né? Existe a situação também de se aproveitarem da situação que a gente está passando, né? Eu vejo em geral, né? As pessoas, mas eu não posso fazer isso. Pô, mas peraí, isso aí era... tido teu já era certo e tal, agora é porque o Covid-19? Tem muitos que não, mas isso, acredito que isso vem muito daqui, da consciência de cada um, né? A minha obrigação que eu faço é dar continuidade, eu não abandonei meus alunos em momento nenhum, estou aqui disponível para eles e ainda fiz a situação de dar um desconto, porque a gente não está pessoalmente, embora, eu vou falar para vocês, eu esteja trabalhando muito mais. Diferente do aluno chegar aqui para mim 9 horas da manhã e sair 11, do que eu começar a dar aula 9 horas da manhã ali, gravar, são várias aulas que eu dou no mesmo dia, e quando eu vejo já é 3 horas da tarde, que eu tenho que correr para parar por causa daqui da frente, que não deixa, o barulho da rua não deixa eu dar uma aula bacana para os meus alunos, entendeu? Então, explicando, só voltarei presencialmente a partir do momento que o governo, né, ele falar, a partir de tal dia as escolas estão voltando. O governo e prefeitura, né? A partir de tal dia as escolas estão voltando. Estão voltando, que vai ser um novo normal, né? Máscara, higiene e tudo mais. Beleza, tia Claudinha volta também, tá? Então isso é só para esclarecer vocês, que aí não fica aquela pergunta, aquela coisa no ar, ou então a pessoa pensando assim, mas tá pegando fulano, não tá pegando meu filho. Não tem nada disso, tá? Outra coisa que eu queria deixar bem amarradinha aqui com vocês. Nós estamos 3 meses já de quarentena. E as escolas, elas estão dando continuidade das matérias. Umas escolas estão dando avaliações, estão dando trabalhos, simulados, que essas situações vão se agrupar para a nota no primeiro bimestre, que agora vai ser trimestre, né? Do aluno. Então, eu tô aqui, não tô? Eu tô na disposição, fui para todas as séries, me coloquei, fiz grupo à toda disposição. Não existe o motivo de qualquer aluno estar acumulando matéria para quando a gente voltar no presencial falar assim, não, eu vou para lá e vou fazer tudo com a tia Claudinha. Nunca será, gente. Eu acho que os pais que têm um acompanhamento com seus filhos estão entendendo o que eu estou falando. Nunca será. Por quê? Eu dou aula para a turma. Nem na escola vai ser. Na escola piorou, né? Eu dou aula para a turma. E aí, quando eu dou aula para a turma, o meu tempo ele tem que ser dividido para cada um. Eu não posso ficar no tempo de aula só com um aluno. Entendeu? Por isso que eu já tenho uma base de quantos alunos eu sei que eu posso dar aula. Se naquela determinada turma, se eu tenho aluno dessa série já fica mais difícil. Não, mas eu já tenho maiores, já fica... Então, tudo isso eu vejo para mim poder fazer um bom trabalho com meus alunos. Essa é a minha preocupação. Então, não tem como eu pegar, não, deixa tudo aí, que quando você voltar, você vai levar para a tia Claudinha para fazer. Não vai acontecer. Porque eu estou dando aula, peço para quem tiver dúvida para tirar, para colocar, abrir para todo mundo, não tirei, até mesmo para os responsáveis que não estão arcando com a mensalidade, né? Eu não tirei, tá todos os alunos lá, então não há motivo de acumular. Então, quando a gente voltar, a gente vai retornar de como a escola está vindo. A escola, voltamos hoje para a escola deu um resumão de tudo, então vai fazer um resumão de tudo. Voltamos hoje para a escola já emendou com a próxima matéria que saiu de lá do online para presencial. Vamos para a próxima matéria.
tá? Diferentemente, eu dou aula particular. O que é aula particular? Aula eu e aluno, né? Eu só e o aluno 1 hora no particular. Eu tenho aluno que já tem aula comigo no particular. Aí, por situação, o particular me dá mais tempo para mim ficar com esse aluno. Mas mesmo assim, se acumula matéria, não, meu filho faz particular, minha filha faz particular, então vou acumular que depois a tia Claudinha faz. Vai atrapalhar o aluno. Por quê? Porque a escola vai estar vindo com novidade. Então, a gente vai parar para poder fazer uma coisa de lá de trás que já deveria estar sendo feita durante a quarentena e que eu estou aqui disponibilizando meu tempo e disponibilizando a minha atenção. Então, eu quero também chamar a esse alerta, entendeu? Dessa importância, tá? Eu estou sempre falando isso, quase a gente não está em comunicação, e eu achei necessário eu vir e fazer até em vídeo, porque o vídeo ainda tá, vocês estão me vendo aí, né? Pena que eu não estou vendo vocês, estou com saudade, muita saudade dos meus filhos, doida que isso acabe, como muitos estão, mas ainda não acabou, tá? A gente tem que ter essa consciência, tá? As escolas vão ser mais ou menos os últimos grupos a voltarem, mas já está voltando, que eu estou vendo que está muita coisa voltando. Eu acredito que até metade de julho, no máximo, no mais tardar, início de agosto, a gente está voltando, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, em relação a isso, vocês podem me chamar. Vocês podem falar, porque os responsáveis que estão no grupo são os responsáveis do 5º ano e a do 6º ano. A partir do 7º ano eu já não tenho. Aí quando o responsável, que é da Deusa, quer falar comigo, ela me chama no privado e fala. Você tá entendendo? Participa e fala. Porque eu já falo direto. Um aluno de 7º ano, eu já tô falando até o de 5º ano. Já tá entendendo o que é para fazer, o que não é para fazer, né? Mas aí muitos deles não têm o seu próprio celular. Aí usa o celular da mãe, enfim. E aí a mãe acaba participando, que eu gosto muito, porque aí a mãe tá vendo também o que eu tô trabalhando, como eu tô fazendo. E a situação é essa que eu expus para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, me chamar em contato, tá? Que eu vou tirar a dúvida de vocês. Mas, repito, todos os alunos, não tirei aluno algum. Todos os alunos meus estão nos grupos de acordo com o seu ano escolar. Então, tudo que eu passo nos grupos, esses alunos têm acesso. Se eles não acessam, é porque não querem ou porque existe vou chamar um pouquinho de atenção, existe um pouquinho de alargamento aí dos pais, porque, infelizmente, tá difícil, né, a situação de estudo online, mas o tempo que a gente já tem, já deu para mais ou menos entender como que é a dinâmica. A gente pode falar, não é a melhor coisa do mundo. Igual eu estava falando com a minha filha Mariana, e a Mariana falou assim, tia, você dá aula didaticamente, que eu vou direto no assunto. Você não fica enrolando, porque eu não sou canal de chamar propaganda. Eu abri um canal para falar direto com o meu aluno. Porque tem canal que você bota assim, aula de quê? Aí a pessoa primeiro fala de tudo, dá um like aí, dá não sei o quê. Eu não falo nada disso. Eu vou direto. Bom dia, ou boa tarde, a hora que eu estou dando a aula, aí falo o ano e falo qual é a matéria, e dali eu já começo a avançar direto, eu vou já direto, didaticamente direto. E aí a Mariana falou, não, tia, me ajuda muito, você vai direto, não fica aquela enrolação e tudo mais. Mas é desse jeito que está sendo os vídeos. Se vocês quiserem, vocês podem acessar lá, assistir as aulas também, tá? Daqui a pouco, agora, eu vou estar gravando uma aula de redação, como eu tinha dito. E qualquer coisa, só chamar a tia Claudinha, tá bom? Um beijo para vocês e vamos orar.